Olá, ele é fundador da agência Sofia, especializada na disseminação de conteúdo nas plataformas digitais, que tem por objetivo apoiar pessoas e empresas a adaptarem suas mensagens aos diferentes públicos e meios, seja através da gestão de redes sociais ou em eventos corporativos. Jornalista, estrategista digital e palestrante, se formou em jornalismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2007. Foi repórter da TV Globo, editor de texto e vídeo-repórter no Grupo Bandeirantes de Comunicação. O programa Memória do curso de jornalismo recebe hoje o jornalista Pedro Mota Cortella. Pedro, bom te ver, que bom que você está de volta aqui no Mackenzie, viu? Eu que agradeço, Vanderlei, uma alegria voltar. E ouvindo aqui a biografia vai ficando longa quando a gente vai acumulando vai os pensando anos. na idade, É, cara? né? Nossa senhora, cara. Mas tudo bem, vamos lá. Faz 2007, já são Mais de 15 anos. 15 anos. É, mas na verdade eu tranquei a faculdade por 1 ano e meio quase. Então, assim, eu entrei no Mackenzie, na universidade, em janeiro de 2002, né? Eu prestei vestibular em 2001, a turma é de 2002. E, cara, eu também fiz colégio aqui, né? Eu fiz colegial, então... Então foi natural a entrada no Mackenzie? Foi. Eu lembro que a gente tinha uma preparação até na questão da redação, assim, que o vestibular que eu mais sabia como era, assim, que eu mais estava preparado era para o Mackenzie. E, cara, eu moro aqui no bairro, então sempre foi muito próximo, assim, né? Acabou que a faculdade foi quase que um quarto colegial, assim, sabe? Assim, claro, muda tudo, fica diferente, assim, mas foi um grande prazer, cara, estudar aqui. Eu adoro esse prédio, adoro a estrutura, o bairro, o campus. O prédio não existia, né? Não, esse Quando não. eu entrei, exatamente, mas que bonito que é ver também a história toda depois desses 20 anos aí de curso. Bom, já que o Mackenzie foi algo natural, e o jornalismo, onde entrou na sua vida? Por que você escolheu fazer jornalismo? Cara, a minha mãe, ela é jornalista, ela trabalhou na Veja São Paulo, em outros veículos, na Isto É. Eu gostava muito do estilo de vida dela, assim, que cada semana ela estava com uma pauta diferente, ou uma coisa mais sem rotina, assim, isso sempre me atraiu muito. E ao longo da escola, assim, eu fui me interessando mais por temas de humanas, assim. Eu sou um cara de humanas. Não vai me pedir para fazer Contas, planilha, conta, nem nada. Excel. E aí o jornalismo foi... Eu romantizava muito, assim. Eu sempre gostei do trabalho do jornalista, do trabalho do repórter, assim, como algo meio mais romântico, assim, sabe? Uma coisa mais aventureira, uma coisa de descobrir, meio investigativo, sabe? Isso que me atraía muito no jornalismo. E só que misturando os gostos assim, eu sempre fui muito do audiovisual, eu adorava cinema, assim, eu adorava brincar com câmera, assim. Aí as coisas casaram, sabe? Tipo, contar história e ter essa vontade de descobrir as coisas, assim. Então foi por isso. Ô Pedro, pouco tempo depois que você se formou, o diploma passou a não ser mais obrigatório para o exercício da profissão. De qualquer maneira, você acha importante o ensino universitário para a formação de jornalista? Eu acho importante o ensino universitário para a vida. Né? O ensino superior eu acho importante como experiência de vida. Para o jornalismo tem várias coisas sim que melhora o nível do jornalismo exercido no mercado. Eu acho que é importante, assim. Tem muitas coisas que a gente consegue aprender na prática, mas eu acho que a universidade ela te dá base para ser um profissional melhor sempre, sabe? Você vai ter conceitos para cair numa redação, ou cair no mercado digital, ou simplesmente produzir conteúdo onde quer que seja hoje, que é possível com a democratização das mídias, que é o que eu acabei me especializando depois. A universidade está sempre presente, né? Eu estava gravando um podcast semana retrasada, esse mês passado, na verdade, lembrando de conceitos que eu aprendi na faculdade. Eu lembro de ter aprendido, por exemplo, a Joseph Campbell, né? O Herói de Mil Faces, né? O Poder do Mito. O Poder do Mito. Cara, isso veio das aulas não vou lembrar, mas das aulas de filosofia da comunicação, assim, né? E são várias coisas que eu carrego até hoje, assim, que estão guardadas em algum lugar, que com certeza me fez um profissional melhor na minha carreira inteira. Você sabe que uma das primeiras decisões, acho que foi
liminar, uma coisa assim, aconteceu em 2002, quando eu, acho que no final do ano, quando eu tinha entrado na faculdade, e eu falei, caramba, acabei de entrar no curso de jornalismo e agora não vai precisar mais do diploma, assim. Teve até um ou outro aluno da minha turma que cancelou, que falou, ah, não, então beleza, então daí ele foi lá, já tirou o MTB numa brecha e foi atuar, assim. Mas, cara, eu sempre valorizei o ensino universitário e o ensino formal, assim. Hoje é um debate muito quente esse aí, muito em pauta. Na tua época de estudante não tinha, ou talvez era muito diferente, digamos, a profissão que você exerce hoje, o trabalho que você exerce hoje. E, evidentemente, quando você entrou na faculdade, você não pensava, nem passava pela tua cabeça fazer o que você faz hoje. Como é que foi essa transição? Quando começa essa transição? Ótima pergunta. Você sabe que eu entrei na faculdade querendo ser repórter de televisão, assim, então aparecer na televisão. E essa transição para o mundo digital eu vi na prática e acabou sendo meio que uma sina na minha carreira. Quando eu estava no Mackenzie, quando eu era estudante, eu consegui um estágio na MTV, que era o meu sonho. Eu era um jovem adolescente. Sonho de todo jovem naquela adolescente época, né? dos anos 90, o que eu queria era trabalhar na MTV, era descolado e tal. Eu entrei lá em 2005 e saí em 2007. Numa época, o que aparece em 2005, logo quando eu entrei na MTV? O YouTube, né? Foi criado em 2005. Aí ele foi se tornando popular com o aumento da banda da internet, 2006, 2007, assim. Mas, assim, o YouTube e o Napster, né, o streaming, o download das músicas, acabou matando a indústria musical, que levou junto a MTV. Né? E naquela época eu peguei justamente o último suspiro da indústria fonográfica, que era aquela época dos acústicos, dos ao vivos, que eles faziam de batelada, assim. Mas, assim, aquilo era o último suspiro da indústria para conseguir se manter. Então eu vi já um declínio, né, do interesse indo para o digital. Depois eu fui para a Band, fui para o jornalismo, aprendi bastante lá, trabalhei com o Boechat, até com o Datena, com o João Mirbet, etc. e tal. Mas eu vi a importância do Twitter, das redes sociais chegando. E a transição principal, porque eu faço hoje, que foi uma diferença gritante, é assim, quando eu era repórter da Globo, do Sport TV, em 2012, Vanderlei, quando eu ia no treino do Corinthians fazer uma reportagem, eu ia na padaria, aqui na Boulevard, e o cara falava, tava lá no Corinthians ontem, te vi, não sei o que lá. Isso 2012. As pessoas comentavam, reportagem, né? Assistiam. Não era só quando você estava lá no jogo, na transmissão ao vivo. As pessoas viam o que eu fazia. Isso me dava uma baita realização pessoal. Aí, no final do meu tempo lá como repórter, em 2016, eu lembro que eu fiz uma reportagem grande, especial, que fechou o Esporte Espetacular, né? Que é aquele programa da Globo, de domingo de manhã. Linda reportagem, que pegava o Vanderlei Cordeiro com o maestro João Carlos Martins, assim. Fechava com o pam, 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 né? Cara, no dia seguinte, assim, ou depois que a reportagem foi ao ar, nem minha mãe me ligou. Assim. Você fica esperando Você também. fica esperando o feedback. Nessa época, eu só tinha o retorno das pessoas do meu ciclo, assim, que eu queria que assistissem as minhas reportagens, quando eu pegava o link da matéria no site e postava no meu Facebook. Aí as pessoas, pô, essa daí ficou legal, Pedro. Isso me deu uma virada de chave na cabeça. Eu falei, caramba, as pessoas não estão mais vendo o que eu estou produzindo, elas só me assistem quando eu estou ao vivo numa transmissão, num jogo, assim. A programação jornalística, ela foi mudando no meio da década passada, do gravado, né, da reportagem, do VT, que você chama no jornal, que sempre foi a minha praia, sempre foi o que eu curti fazer, para o ao vivo, para aquilo que é o dinâmico, assim, para o comentário, para a opinião. Isso é um efeito do crescimento das redes sociais, que o que vale é muita opinião, muito o que está acontecendo agora, né? E a democratização da mídia acabou trazendo assim, pô, então é mais interessante eu produzir conteúdo. O que eu quero é o quê? É aparecer na TV, é ter um crachá da Globo, ou eu quero que as pessoas que eu gosto assistam o que eu estou produzindo? Essa é uma pergunta que todo mundo tem que fazer. Caiu o glamour, né? Caiu o glamour. Não, o que eu quero é impactar as pessoas, não importa onde elas estão assistindo, né? É isso que mudou. E o Instagram, o Facebook, o YouTube, as redes sociais me permitiram isso. Então, quando eu saí na Globo em 2017, né, que eu saí num corte, eu fui demitido,
Antes de virar moda, Antes você de falou? virar moda, né? Eu fui vanguardista nisso, assim. Cara, eu sempre digo que eu fui demitido porque meu coração já não estava mais lá. Eu já estava estudando, já estava olhando outras mídias, já estava com um interesse muito grande nessa área, assim. E aí eu abri minha empresa justamente em 2017 por causa disso. Então, a pergunta que você fez foi justamente quando que eu me dei conta dessa mudança? 2016, por aí, 2015, 2016, que eu percebi que o digital era mais importante que tudo aquilo que eu me preparei na vida. Ô Pedro, você acha que o jornalismo tem acompanhado essa mudança geral, assim, mesmo não estando diretamente ligado ao jornalismo? Você acha que esse tempo que você se formou até os dias atuais, como é que você avalia o jornalismo praticado no Brasil? Eu acho que o jornalismo inteligente ele já entendeu, né? O jornalismo de guerrilha, o jornalismo que cumpre uma função social, o jornalismo social, o jornalismo, né, de bairro, o jornalismo que impacta no dia a dia das pessoas, ele já entendeu a importância digital e ele já migrou. Não é mais a das grandes corporações. Não é mais. Você não vai esperar, você não vai saber de uma notícia no Jornal Nacional. Hoje as pessoas da minha idade, com 40 anos, elas podem até assistir o que está no Jornal Nacional, da Globo News, mas você não fica esperando para ser informado com ele. Você falou da sua idade, você imagina Então, quem tem 20, 22, né? Então, muito menos, né? Nem sabe o que é. Mas a gente ainda tem o hábito, eu que fiz jornalismo, às vezes você quer ver o tratamento que o Jornal Nacional vai dar para o que aconteceu. Mas você não vai ser informado por aquilo, você vai ser informado porque você já viu. Isso já chegou na sua rede social, já chegou no seu WhatsApp, já chegou. E assim, não é mais também os portais de jornalismo, né? Acaba que a gente recebe, eu vejo iniciativas interessantes de newsletter, né? Coisa que você recebe no e-mail, Telegram, coisas que você recebe no seu celular. A atenção das pessoas está no celular, está nessa telinha, né? A gente passa 4 horas do nosso dia, 3 horas e 47 minutos, né, segundo uma pesquisa recente, olhando para alguma rede social, Vanderlei. Né? Não está mais, a atenção mudou, não está mais na telona, está aqui. E assim, uma coisa que a gente dizia na época que eu fiz o curso, era que a gente usava a rede social, isso já se falava em 2007 ali, né? Que não era no celular ainda, era no computador, como uma segunda tela. É a primeira tela hoje, né? A segunda tela, eventualmente, pode ser a televisão passando alguma coisa. Pedro, fala um pouquinho do seu trabalho. O que você faz hoje? Como é que funciona essa agência? Como é que surgiu essa ideia de fazer agência? Ah, que legal. Estudando o marketing digital, estudando mais rede social, eu entendi que a gente tem que trabalhar com a atenção das pessoas. Então, e eu tenho uma missão que eu peguei para mim, que é de melhorar o mundo digital. Então, a minha agência se especializou em pegar pessoas que não fizeram a transformação digital como eu fiz, por exemplo, de colocar o meu conteúdo nativamente na internet, assim, ou seja, pegar tudo que eu trabalhei antes, né, seja MTV, a Band, não sei o que lá, e levar para o mundo digital, para as redes sociais, de uma forma adaptável. A empresa surgiu disso. Eu queria trazer pessoas da academia, palestrantes, pessoas com bom conteúdo no offline para o digital. Porque eu entendo que o único jeito da gente melhorar as redes sociais, a fake news, é a gente trazer gente que tem conteúdo real, autoridade real, né? Hoje eu falo muito sobre autoridade real e autoridade digital. Autoridade real dá muito trabalho de ser construído. Você tem que fazer universidade, mestrado, doutorado, tem que ter resultado no mundo real, tem que construir empresa, tem que ter coisa. Mas a autoridade digital também dá muito trabalho. As pessoas que têm autoridade real costumam menosprezar quem tem autoridade digital. Porque um cara na esquina de casa, lá no interior do Catolé, pode fazer umas dancinhas e aí consegue os seguidores. Mas o desafio é você construir a sua autoridade digital a partir do mundo real. Então a minha empresa é especializada em pegar conteúdo que é reconhecido no mundo real e levar para o mundo digital. Como que isso vira um negócio, né? A gente começou fazendo gestão de redes sociais, ou seja, trabalhando como prestação de serviços. Hoje a gente trabalha com educação. Então a gente tem cursos online, eu tenho uma mentoria, tenho meus cursos, né? E a gente trabalha cursos de parceiros também, né? Pessoas que querem ensinar na internet, a gente viabiliza isso com estratégia para trazer a pessoa certa para aquele conhecimento certo.
É possível trazer essa pessoa do mundo digital, que você disse que não é um cara da academia, não é uma pessoa que tenha formação, claro, alguns casos, né, não todos. É possível trazer para este mundo real também? Juntar essas duas peças? O cara que já tem autoridade. Digital. Cara, eu acho que todos. Depende muito. É muito amplo a gente falar. Tem gente de todo tipo, né, no digital. A pessoa, às vezes, quando ela constrói uma audiência, ela começa a se achar mais importante que a vida, larger than life, né? E aí é difícil, às vezes, ela entender, não, mas eu preciso aprender mais sobre isso. Eu preciso melhorar minha opinião. Se eu vou ter que dar opinião, se as pessoas vão esperar minha opinião na rede social, eu preciso estudar, eu preciso melhorar. Algumas fazem isso, outras não. E o mundo digital, o algoritmo, vai jogar a opinião delas, vai vomitar para o mundo. E aí a gente vê os impactos que acontecem na sociedade. Hoje o digital é onde acontece a nossa conversa, né? As eleições são definidas pelo que acontece no digital, os resultados da nossa vida, os empregos, os negócios, tudo acontece dentro do digital. Então, assim, falando de influenciadores, alguns vão vir para o mundo real estudar. Conheço vários, assim, que vão buscar essa base. Outros não. E assim, eu gosto mais, eu acho que melhoram os que vão buscar. É uma missão de vida também minha, sabe? Melhorar o que está rolando ali. Como é que você enxerga o ChatGPT e outras questões relacionadas à inteligência artificial no que diz respeito à imagem? Isso é positivo para a comunicação, para quem trabalha seriamente em comunicação? Eu me assustei bastante, Vanderlei, quando eu fui esse ano num evento que eu vou todo ano, né, que é o South by Southwest, lá em Austin. Eu acabei nesses últimos... A minha empresa já tem 5 anos, né, quase 6. E desde 2018 eu olho muito para o que está acontecendo de inovação, né, os movimentos das big techs, das chamadas, assim. E esse ano foi muito assustador, lá em março, né, esse evento em Austin, porque desde novembro do ano passado, quando o ChatGPT chegou ao público, ao grande público, virou mainstream, a gente teve uma aceleração que é aquilo que vinha se prometendo desde todos os anos, que é o negócio exponencial. Quando a gente perde a mão, do momento que a gente está falando agora, em maio ainda, né, de 2023, até maio de 2024, a gente vai ver muita coisa. Muito rápido, né? Muito rápido, que assim, é muito difícil de acompanhar. A gente está vivendo um momento, assim, que ainda grande parte das pessoas nem sabe o que é ChatGPT, não vai saber assim o que é. E quem está sabendo ainda está usando de uma maneira errada. ChatGPT não é o Google. Ele não está lá para responder uma pergunta factual. O ChatGPT é um assistente de texto que, a partir dele, você consegue, ou seja, usando os mesmos princípios de inteligência artificial, agora que ela está sendo aplicada à criação de imagem, à criação de vídeo, à criação de deepfake, à criação de outras coisas. Não é só a OpenAI, que é a empresa que domina o ChatGPT, que tem esse conhecimento. As várias iniciativas de inteligência artificial vão mudar a forma que a gente trabalha, a forma que a gente faz negócio, a forma que as empresas estão estruturadas, o mercado de trabalho, o mercado de empregos, ou seja, tudo que era júnior dentro de uma redação de jornalismo, né, ou dentro de uma televisão, ou dentro de uma empresa como a minha, eventualmente a inteligência artificial vai substituir, já está substituindo, né? E a forma de você usar é você encarar ele como um assistente super competente, mais um assistente. Você, quando você tem um assistente, você pede para ele fazer uma coisa e é sua função revisar o que ele fez. Não é pegar o que o estagiário faz e botar na rede social. Sim. Não, você revisa, né? Mas, claro, por isso que assusta tanto, por isso que tantas empresas estão assinando para a gente parar a pesquisa com rede social. Assim. Os cenários que pintaram lá nesse evento são assustadores, assim, né? Começa a falar mesmo daquilo que o Harari falou, da geração de pessoas sem ter o que fazer, né? De como que a gente vai suprir essa falta de demanda por mão de obra, o que a gente vai fazer com essas pessoas? Renda universal, né? São discussões que cara, a gente vai ter cada vez mais a partir de agora. Voltando para a educação, você acha que valeu a pena fazer jornalismo? Valeu muito, valeu muito. Valeu muito. Eu tive uma carreira muito feliz no jornalismo e tenho. Eu ainda sou jornalista na essência. As coisas que eu não tive dentro da universidade, eu
correr atrás. Questões de... Quando eu abri uma empresa, eu não sabia empreender. E hoje, se a geração mais nova, pessoal de 20 anos, tem o glamour do empreendedorismo, assim, que é ainda... que eu acho que tem iniciativas muito boas, mas o pessoal está muito mais afim de tipo, ir fazer e acontecer, assim, que na prática o resultado do empreendedor que dá certo, ele é marginal, ele é de 5% dos que tentam, 10% dos que tentam, assim. E aí se valoriza muito o esforço, né? Não, o esforço, você tem que tentar. Eu, quando eu fui empreender, eu vinha de uma posição privilegiada, eu tenho uma boa família, né? Eu já tinha uma carreira dentro do jornalismo, então peguei um pé de meia com a minha demissão e aí fui empreender. Mas o dia a dia do empreendedorismo, você toma muito na cara, né? Aprender a vender, né? Dentro da Universidade do Jornalismo, vocês tiram da gente tudo o que pode ser de venda, né? Isso, na verdade, eu tive que reaprender, ir atrás, assim. E essa é uma dificuldade muito das pessoas, né, no mercado de trabalho. Então, assim, acho que a faculdade do jornalismo, ela tem que se reinventar como o mundo se reinventou. Mas é normal. As discussões que a gente está tendo agora, ninguém estava preparado. Ninguém está preparado. Ninguém está preparado para discutir a PL das fake news. Sim. Né? Quando a gente vê o Zuckerberg no Congresso norte-americano e lá tá os senadores perguntando, mas como que o Facebook ganha dinheiro? Né? E as pessoas até hoje não sabem. Então, assim, os últimos 10 anos e os próximos, tudo que a gente está falando agora já não vai ser mais relevante daqui 10 anos. A gente nem sabe. O que eu sei, e por isso que eu baseei minha empresa nisso, eu sei que o bom conteúdo, aquilo que é bom, ele funciona em qualquer plataforma. Então, assim, o conteúdo, por exemplo, de um bom filósofo, né, de um bom escritor, ele funciona na rádio, no palco, numa palestra. Não importa a plataforma. No Instagram, no YouTube, no LinkedIn. Você só tem que saber adaptar. O jeito, se é vídeo curto, se é na vertical, se é na horizontal, se vai ser um textão no Facebook, se vai ser um artigo no LinkedIn, isso pouco importa. Se o conteúdo for bom, as pessoas vão se interessar. Sempre vão se interessar. Então, eu baseio a minha empresa no que é o bom conteúdo. E não na plataforma, porque a plataforma vai mudar. Hoje, eu concentro meu maior esforço no Instagram. Meu Instagram está lá, Pedro Mota Cortella. Tem 2, 3 posts por dia, né? Fazendo, ensinando, produzindo conteúdo. Amanhã, Não sabemos. eu não sei, mas eu sei que o que eu estou falando faz sentido. Né? É isso que me dá tranquilidade. E o que vai ter relevância e sentido é esse bate-papo aqui, Pedro. Obrigado. Que viu? bom. Eu que agradeço. Obrigado pelo teu retorno, obrigado por passar essas informações também. Fica aí convidado para bater papo com os alunos sobre isso, né? Acho que é muito importante também, porque como você disse, não dá para acompanhar o mercado, não dá para acompanhar tudo que está acontecendo e a universidade não vai conseguir acompanhar. Não vai. Mas a importância do bom conteúdo, se a universidade se focar em passar aos alunos aquilo que é essa segurança que hoje eu tenho, que veio também, eu acho que tem uma contribuição fortíssima da base que eu tive aqui. Né? Eu acho que a convivência, o tempo que você passa aqui, a universidade te obriga a pensar em coisas que você não vai pensar no mercado de trabalho, numa redação, ou empreendendo, ou fazendo o que for. Assim. Então, agora, o conhecimento é menos técnico e mais conceitual. E mais voltando para aquilo que é base. Eu acho que é isso e será um prazer falar com os alunos. Inclusive, uma das minhas missões é voltar para a universidade. Fica o convite, Pedro. Obrigado. Valeu. Viu? Obrigado mesmo. Falo demais, né? É ótimo que fala demais. O papel do entrevistador é ouvir. Você sabe muito bem disso. Maravilha. E muito obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Até o próximo programa.